O sentimento. Salve, torcida vascaína. Aqui é o Lucas Rodrigues, esse é o Histórias Vascaínas. Hoje eu vou conversar com a Karina. Karina, boa noite, como é que você tá? Oi, Lucas, boa noite, pessoal. Eu sou a Karina, como o Lucas falou, eu sou torcedora do Vasco, né? Daqui, né? Eu tenho 23 anos, então acho que são 23 anos amando o Vasco, sendo bem sincera, assim. Eu sou de uma família muito tradicional vascaína. Meu avô é vascaíno, meu pai é vascaíno, eu sou muito vascaína, meu irmão também. Então é bem aquela família tradicional que passa o Vasco de geração para geração. Meu sobrinho acabou de nascer, tem 8 meses. Ele sai da maternidade já com aquela roupinha do Vasco, já saiu da maternidade toda bonitinha. Foi caríssima, mas ele fez questão, não vai ter que sair com roupa do Vasco, a gente saiu também vai ter que sair. Eu coloco ele pra minar, gente, cantando Samba Enredo da União de Tijucas de 98. Meu Deus, essa criança não tem Coloco escolha. ele assim coloco ele no colo e fico, vamos, meu filho, vá até ele dormir. Então, assim, né, já, tipo, acho que o Vasco já tá no sangue. O dele também já deve estar. Daqui a pouco ele começa a falar Vasco. E como é que começou isso? Acho que é, a família ajuda, mas acho que em que momento assim que você, acho que o primeiro momento em que você sentiu assim que o Vasco fazia parte assim de você. Ah, como eu falei, as minhas principais lembranças de infância foram em São Januário. Meu pai sempre me levou em estágio desde sempre. Meu pai era da Força. Meu pai, Ah, tá. minha infância inteira, meu pai era da Força Jovem. Então, eu sou acostumada em quadra de Força Jovem, em festa. Então, todas as minhas lembranças de infância são junto com a Força, são dentro de São Januário. Uhum. E eu acho que o que me deu start foi naquele jogo em 2003, se eu não me engano, foi 2003. O Edmundo errou o pênalti por zero de propósito, que ele disse que não foi, mas a gente sabe que foi. Eu tava nesse Sim. dia com meu pai. Aí todo mundo, tipo, eufórico, bateria da força estalando, assim. Aí naquele dia eu falei, meu Deus, gente, acho que eu nunca mais vou sair daqui. E pequenininha, assim. Aí acho que ficou. Cara, eu lembro muito vagamente daquele jogo, né? Porque Eu era muito pequena, tenho resquícios daquele jogo. Eu lembro que, como meu pai era da força, eu ficava muito na torcida. uhum. Então eu lembro dos gritos quando ele errou, e as pessoas gritando, ah, Edmundo, subindo, assim, parecia que eu tinha marcado um gol pra gente. Então, eu lembro muito desse jogo. Eu acho que é um dos, quando eu era pequena, pra mim, um dos mais marcantes. E assim, isso te marcou e o Edmundo é pra você uma. Ele é um ídolo, sabe? Ele talvez seja o Pra seu mim, ele maior é. ídolo. Ele é o seu maior ídolo do Vasco. Ele só não é meu maior ídolo porque eu acho que o Juninho é a minha referência tanto dentro quanto fora do campo. Uhum. Mas ele não perde muito pro Edmundo, não. Assim, o Edmundo é uma das minhas referências. Se eu fosse menino, meu nome seria Edmundo. Eu nasci em 97. Meu pai Meu sempre fala Deus. isso. Meu pai até diz que se eu tiver um filho, a criança tem que se chamar Edmundo, né? Porque ele não conseguiu comigo, vai ter que conseguir no outro. Então foi tipo, por pouquinho ali, se por alguns minutos eu viesse menino, Edmundo seria meu nome. Mas você tem irmãos? Tem o Thiago, minha mãe que barrou. Falou Ah, que tá, Edmundo era beleza. feio, ele barrou. Porque eu Mas aí imaginei meu assim, pai tá não, na beleza, esperança deve que ter eu um irmão que coloque. não. É. É E. que o Thiago é de 99, Edmundo não tava Ah, jogando tá, no Vasco nessa época. beleza. Eu escapei também de nomes, mas eu não tive coisa com o Edmundo, não. Sempre foi assim, desde pequeno também. Eu não, meu pai sempre foi um vascaíno, mas ele era muito vascaíno, mas dentro de casa, assim. Meu pai era aquele peladeiro, mas desde pequeno eu sempre tive a camisa do Edmundo, sabe? Meu papel desde pequeno sempre foi ver o jogo, porque meu pai ele trabalha no restaurante, então domingo, quarta-feira à noite, ele sempre estava trabalhando. Então o meu job, né, minha função sempre foi ver o jogo e contar pro meu pai, porque ele não tinha tempo de ver o jogo. Então eu chegava, ó, Edmundo, não sei o quê. Então assim, eu sempre conheci, principalmente os atacantes do Vasco, que eram basicamente, né, os caras que marcavam. Então eu tinha que saber quanto foi quem fez o gol. Então acabou que o Edmundo virou meio que meu primeiro ídolo no Vasco por causa disso. Ele e o Juninho. Uma das primeiras lembranças que eu tenho do Vasco acho que se não me engano, é a final contra o São Caetano, já no Maracanã, que é o gol do Juninho, o último gol dele pelo Vasco antes dele sair. Então eu lembro muito, ó, gol do Juninho, sabe? É... Mas aí, né, seguindo, em que momento, assim, depois
desse jogo, você continuou indo com seu pai? Teve um momento em que você, olha... Porque eu imagino que, assim, chegou um momento em que talvez você tenha começado a seguir o Vasco por conta própria, né? Teve. Meu pai sempre me levou, assim. Meu primeiro, como eu falei, meu primeiro jogo eu não lembro que eu tinha 3 meses. Meu pai falou pra minha mãe, vou ali rapidinho, me pegou no colo, se mandou pra São Januário. Ela foi saber quando ele chegou em casa, que ele tinha me levado pro jogo. Então, essa relação, tipo, como eu falo que é desde o nascimento, é praticamente pra mim desde o nascimento, assim. Minha mãe sempre falou que meu pai colocava a música do Vasco quando eu tava na barriga. Então, tipo, desde que eu nasci, eu tenho relação com o Vasco. Mas chegou um dado momento que meu pai não me levou. Meu pai, tipo, começou, eu já tava com uns 15, 16, eu comecei sozinha com meu irmão. Uhum. Então, foi aquele momento que a gente meio que já deu uma separada. Meu pai começou a não querer mais ir pra jogo, começou a ficar mais ser torcedor de casa. Então, eu comecei a ir com mais frequência sozinha. Sim. Com meu irmão também. Tem jogo que eu vou sozinha mesmo. Se eu não tiver companhia, eu vou. Acho que eu sigo. É bem aquela coisa, eu sigo o Vasco onde ele estiver. Uhum. Se eu não tiver companhia, eu vou sozinha mesmo. Uhum. Por isso que eu sempre digo, né? No Você Januário é minha mora casa. perto de São Januário? Eu moro, tipo, meia horinha, 40 minutos no máximo. Uhum. Porque eu moro aqui do lado do Brasil. Pego o ônibus, estou no São Sim. Januário muito perto. Então, Sim. isso também pode ter me ajudado, né? Ajuda, né? Porque é mais próximo, eu não tenho tanta dificuldade para ir, para voltar. Claro que todo tem aquele perrengue no final, né? Lotado no ponto de ônibus, toda aquela briga. Gente, já passei por vários perrengues para voltar para casa. Teve um jogo, foi na Libertadores, aqui contra o Jorge Wilstermann, que bate de 4-0. Sim. Jogo maravilhoso. Caiu um dilúvio no Rio de Janeiro. Mas tá chovendo muito. Aí, quando eu fui sair do jogo, falei com meus amigos, vamos pedir Uber. Aí o pessoal, não, tá maluco, 50 conto, tá caro pra caramba. Eu falei, não, vamos pedir Uber, ninguém queria pegar Uber comigo. Eu falei, tá, vamos ficar. Ponto lotado, a Brasil tava alagada. Mas alagada, tipo, submersa. Os ônibus travavam, assim, você não conseguia passar. Eu cheguei em casa às 4 horas da manhã. Se fosse um jogo normal, eu chegaria em casa em 40 minutos. Cheguei em casa às 4 horas da manhã. E, tipo, a gente só chegou às 4 horas da manhã porque a gente pegou um ônibus pra Caxias e Caxias soltou no meio do Brasil e foi andando pra casa. E tava, tipo, a Brasil tava submersa. O Rio de Janeiro parou naquele dia. Mas pelo menos o Vasco foi 4-0 e o jogo foi lindo. Ai, gente, que jogo maravilhoso. Eu tenho excelente lembrança dele. Detalhes do final, né? Todo o meu contexto atrás, mas o jogo foi perfeito. Eu acho que já conecta meio que na minha próxima pergunta, e eu já imagino qual seja a resposta, mas você é daquele tipo de torcedor que realmente faz loucura, caravana, vou ver o Vasco jogar em Manaus, sabe? Assim, se eu tivesse mais tempo, eu seria essa pessoa. Uhum. Porque quando a gente estava, época antes da pandemia, né, eu trabalhava com aviação, então eu não tinha horário certo. Tinha dia que, tipo, dia de jogo eu tava no aeroporto. Então, tipo, já fugi muito, tipo, em uma rapidinha, eu olhava lá só a TV, tá ganhando. Tipo, vou voltar a trabalhar. Uhum. Mas se pudesse, nossa, gente, eu não teria casa. Todo domingo eu estaria em São Januário, assim. Eu sempre fiz muito isso, assim. Uhum. Como, graças a Deus, eu sou sócio torcedor, eu consigo pagar meu sócio torcedor. Então, quarta e domingo eu sempre estava em casa. Sim. Então, enquanto eu puder estar em São Januário, eu vou estar em São Januário sempre. Sim. E como que essa relação com o Vasco meio que agora está se mesclando com o seu trabalho, com a sua formação? Você é internacionalista, né? Isso, eu faço relações internacionais. Uhum. E eu comecei a pesquisar o Vasco como meu objeto de pesquisa. Eu sempre quis juntar o Vasco com alguma questão minha de trabalho. E eu, conversando com o meu orientador, o Danilo, ele falou assim, por que você não escreve sobre o Vasco? Mesmo querendo falar sobre o Vasco, eu tinha medo de ser muito clubista. Porque, tipo, olha, só fala, escreve sobre o Vasco. Aí ele falou, escreve. Ele falou, Karina, pensa pra esse lado. Se você que é vascaína não falar do Vasco, quem vai falar do Vasco nas relações internacionais? Não vai ter um estudante de torcedor, sei lá, do Botafogo pra falar do Vasco. Você tem que falar. Aí eu falei, tá. Aí eu comecei a pensar, o que eu posso falar? O que eu posso falar? Aí pensei nos Jogos Internacionais do Vasco. O Vasco tem uma trajetória muito bonita lá fora, que infelizmente nós torcedores nós não falamos muito disso. Inclusive, as primeiras negociações de venda de jogadores foram através do Vasco, na década de 30. A gente acabava indo fazer excursões internacionais e acabava muitos jogadores ficando e não voltavam com a gente, porque eram vendidos para lá. Uhum. Então, esses pioneirismos do Vasco, além desses pioneirismos que a gente atende, questões raciais, que o Vasco pagava jogadores na década de 20, né, quando o futebol era amador, e isso, em aspas, era proibido, o Vasco já tinha esse pioneirismo também na questão de negociações de jogadores, venda de jogadores, e a gente não fala sobre isso. Eu não sei se a culpa é nossa, dos torcedores, se o Vasco não trabalha muito a sua memória
além das questões raciais. É claro, muito importante falar sobre isso, mas o Vasco também fez muitas outras coisas que a gente não reproduz. E por conta dessa minha pesquisa e tal, eu comecei a estudar a década de 30 a década de 58. Eu fiz 58 por causa da Copa de 58, né? A gente tem que ser tudo nessa Copa, óbvio. Sim. Aí, estudando ela, eu não tinha um lugar para apresentar meu artigo, né? Porque quando a gente faz faculdade, tem sempre aquele evento que você pode apresentar um artigo. Quem é de RI sempre apresenta sobre direitos humanos, segurança e tal. Aí eu falei, gente, eu quero apresentar, mas não tem para quem apresentar, sabe? Não tem evento. Aí eu convidei 2 amigos para a gente criar um evento, que foi o CONAFRE, foi o Congresso Nacional de Futebol e RI. Então, teve vários temas sobre relações internacionais, e um deles foi o meu artigo sobre o Vasco. Foi o último artigo do dia. A gente conseguiu falar sobre como é que foram os Jogos Internacionais do Vasco, a gente falou sobre resposta histórica, sobre o Expresso, né? Não tem como não falar do dado internacional do Vasco sem o Expresso. A gente falou muito também da questão da década de 40, né? Que foi aquela época sem Copa. Como é que o Vasco se pôs nesse momento, como é que foram os jogos do Vasco, né? E o Vasco teve uma participação muito importante na década de 30 na Europa. O Vasco fez muitas excursões para a Espanha, para Portugal. A gente jogou com vários times europeus, assim, a gente passava 2, 3, 4 meses lá. E quando voltava, tipo, a gente voltava carioca, né? Voltava a lembrar, olha, tem que voltar ao Brasil para poder jogar. E na década de 40, a gente não tinha mais isso, não estava tendo mais jogos lá. Então, o que o Vasco fez? O Vasco começou a jogar com a América Latina. Eu acho que não sei se a gente começou a pensar, olha, vamos jogar para cá, ou se foi algo que aconteceu momentaneamente, mas pelo que a pesquisa está mostrando, também era muito incentivado pelo Vargas, né? Que o Vargas tinha uma relação com o Vasco. Então, e também porque naquela época, em 40, em 30, o São Januário ainda era o maior estádio da América. Até a construção do Pacaembu, São Januário era o maior estádio da América. Então, também tinha muita curiosidade de poder vir jogar em São Januário, poder conhecer aquele estádio. Tanto que o nosso primeiro jogo internacional foi em 28, foi com um time do Uruguai, que eu não me recordo o nome, que foi para o lançamento da parte de iluminação de São Januário. Sim. E foi tipo um jogo comemorativo. Inclusive, a gente até teve um nosso aqui, né, ano passado, quando a gente mudou toda a questão de iluminação de São Januário, teve até aquela moeda, né, para poder comemorar. Não lembro agora a foto com quem a gente fez. Mas a gente já tinha feito isso há anos atrás, com um time internacional, inauguração disso dentro de São Januário, e muitos torcedores não sabem. Eu acho que a minha pesquisa veio exatamente para isso, para poder... E também para poder me conhecer como torcedora, assim. Eu nunca pensei que eu conseguiria amar mais o Vasco que eu já amava, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo Vasco, sempre estive muito ao lado do Vasco. Mas depois de pesquisa eu aprendi a amar muito mais o Vasco, porque eu tenho noção do quanto o Vasco é importante, tanto aqui dentro quanto lá fora, e a gente não fala sobre isso. Então, quando eu finalmente terminar essa pesquisa, eu vou tacar ela em todas as páginas de Vasco. Tipo, vocês vão ser obrigados a entender o quanto o Vasco é importante também. Quando terminar, você está oficialmente convidada para voltar aqui e falar sobre. Não, quando terminar, eu faço questão de mandar para vocês, não se preocupa. Porque só de você falando aí, eu já tô pensando, cara, é impressionante o contexto histórico, assim. É impossível não falar de futebol no Brasil. Já não, né? Aquelas histórias que a gente quem é vascaíno já sabe bastante, a resposta histórica, a Constituição do São Januário, são coisas importantes, mas que eu acho que elas são tão grandes e se fala tanto sobre que acho que essas situações de venda de jogadores, o Vasco ali, depois da década de 30, 40, 50, como ele começa a se tornar um clube nacional, isso vai crescendo. Beleza, tem o contexto da Rádio Globo também, mas essas coisas elas acabam ficando em segundo, às vezes terceiro plano, porque é uma história tão grande, tão rica, né, que você acaba deixando de lado coisas que precisam ser valorizadas, né? O Vasco, em 1900 e, se eu não me engano, 1903, 1908, já tinha um presidente, o presidente do clube já era negro, sabe, que hoje a gente vê que que tem o Centro Cultural Candinho, em homenagem ao primeiro presidente negro da história do Vasco, né? Então, assim, é uma história tão rica que, como você falou, dá para fazer uma pesquisa e, sabe, imensa e descer. E a partir dessa pesquisa aí do CONAFRE, como é que você fundou uma empresa? Então, como eu estava falando, né? Eu queria muito falar sobre o Vasco e não tinha onde falar. Aí eu criei esse evento, que foi o CONAFRE. E o CONAFRE tomou uma proporção muito maior, porque tinha outras pessoas como eu que queriam falar de futebol nas relações internacionais. Não tinha onde falar, não tinha evento, não tinha
Inclusive, tinham professores que te auxiliavam a escrever, assim. A gente recebeu muita mensagem de pessoas dizendo, olha, eu queria escrever sobre, sei lá, sobre internacionalização do Cruzeiro, vou dar um exemplo. Uhum. E o professor falou assim, não vai rolar, não é um tema que encaixe. Tipo, muda o seu TCC inteiro. E a pessoa tem que mudar tudo porque não teve apoio na faculdade. Sim, isso foi mais de uma pessoa que mandou isso pra gente. Aí o que a gente pensou, assim, eu e meus dois amigos, né, que a gente criou, a gente falou, vamos criar uma empresa para poder falar sobre futebol e esporte. A partir de agora, a gente vai mostrar que sim, isso é importante, sim. Eu tenho muita visão que o esporte e o que a gente é hoje tem muita definição do que o esporte tem na nossa vida. Eu digo assim, eu posso dizer por mim, assim, eu não seria quem eu sou hoje se eu não fosse o Vasco. Eu não, nos valores que eu tenho, a vida que eu levo atualmente, eu não teria se eu não fosse o Vasco. Eu sei que outras pessoas também são assim. Eu não digo não só com o seu time brasileiro, mas seu time internacional, sobre basquete, enfim. As pessoas têm uma ligação interna. E, inclusive, até a própria questões do Brasil, assim, de início, também tem muita relação com o futebol. O que a gente conhece de Brasil hoje tem muito a ver assim, com o que o futebol aconteceu há anos atrás. Então, a gente criou uma empresa, que é o Cedere, para poder falar sobre RI esportes. E a gente fez esse primeiro evento. Agora a gente vai começar a fazer cursos na área esportiva sobre RI para as pessoas poderem mostrar, olharem, olha, tem internacionalista pesquisando, tem internacionalista trabalhando na área de esporte, tem vários internacionalistas brilhantes, assim, trabalhando em Copa do Mundo e Olimpíadas, em clubes também. O Cruzeiro é um clube que assim, eu nunca gostei muito, você é falsa aqui não, nunca gostei muito do Cruzeiro como time. Acho que nenhum vascaíno gosta. Mas o Cruzeiro tem um trabalho brilhante, tem um setor de internacionalização do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro sabe exportar a sua imagem internacionalmente, sabe? Eles estão sempre na China fazendo trabalhos com times de lá. Nenhum time brasileiro tem muito essa visão do que você pode fazer internacionalmente, assim. E assim, quando eu digo internacionalmente, eu também estou dizendo como torcedora. Tem muitos torcedores que moram lá fora que não têm uma qualidade boa para poder fazer uma transmissão. Você não consegue achar muitas coisas do seu time. Você não tem como comprar uma camisa do seu time que não vai ter um frete para lá. Então, acho que o clube também tem que pensar nesses torcedores que estão lá fora. A sua internacionalização também entra nessa questão. Como você pode exportar a sua imagem internacionalmente, como o Vasco pode mostrar isso. Um projeto de um internacionalista modificaria muito isso, sabe? Eu acho que os clubes brasileiros têm que também ter essa visão. Eu falo muito da academia, as relações internacionais não falam sobre o esporte, mas os esportes também não falam sobre as relações internacionais. Eu posso citar o exemplo do Cruzeiro. O Corinthians teve um tempo um setor de internacionalização que não funciona mais. O Vasco poderia fazer um setor brilhante, pegando toda a sua história importante, rica lá fora, poder utilizar o que já teve para aumentar a sua importância internacionalmente, mas a gente não fala. Então, o CDL está vindo para poder falar tanto isso, né? Tanto para o internacionalista em formação ou já formado, quanto a importância para o esporte, enquanto para os clubes também para mostrar, olha só, os internacionais é importante, tá? Não foca só aqui, porque quando você for fazer uma Libertadores, quando você for fazer uma Sul-Americana, é bom você saber onde você está jogando, é bom você saber qual é aquele país, quem são aquela torcida, sabe? Você está preparado para lá fora, e a gente não faz uma preparação básica, sabe? Muitas vezes a gente chega lá, a gente acaba passando uns micos desnecessários, se você começar só a pesquisar o básico, tipo, daqueles países, daqueles times que você tá lá visitando, a gente não passaria por muitos perrengues que o Brasil faça. Então, acho que daí veio o CDL. Então, eu criei uma empresa para poder falar sobre esporte e graças ao Vasco, né? Se não tivesse feito o artigo, ela não estaria aqui hoje. Cara, que louco isso, porque eu acho que é meio que uma paixão, que aquilo foi um combustível que foi te levando e, pô, que incrível isso. Porque você tava falando assim, eu tava tipo assim, pô, como às vezes a paixão que a gente tem e isso acaba movendo a gente para, né, de certa forma, eu com jornalismo e puxando totalmente para o jornalismo esportivo também, de certa forma, isso me move de alguma forma. Uma pergunta que eu tenho para você como, com toda essa paixão, com o Cedere, você, como mulher, como você se vê hoje como vascaína, sabe? Tipo, como tudo isso que aconteceu com você te torna, de certa forma, eu acho que cada vascaíno é diferente de certa forma, mas como essa diferença fez quem você é hoje, assim? O quê? Eu ser vascaína e mulher? É. Essa relação? Então, E a sua assim, relação, principalmente com o Cedere, porque, de novo, eu não sei até
se em algum momento, em relação ao CEDERE, você encontrou algum tipo de dificuldade pelo fato de ser mulher. Eu imagino que em estádio isso aconteça, mas como é essa relação? Assim, no CDR eu não tive nenhum tipo de problema, Uhum, porque quando eu criei o CDR, eu chamei uma outra mulher para estar comigo. Então uhum, nós somos equipe de 3 pessoas, são lideradas por 2 mulheres, assim. sim. Então toda a parte de marketing, logística, tudo somos eu e a Maria Vitória. E Uhum. inclusive, infelizmente, só um defeito dela que ela é flamenguista. Mas de resto, é tipo, minha parceira para tudo, assim. Todo o cronograma de tudo que a gente faz está eu e ela lá, então a gente sempre mostra o quanto nós mulheres estamos sim à frente dessa questão. Uhum. Eu tenho sentido de um tempo para cá, depois que eu queria ser CDL, eu também comecei a entrar nessa parte mais esportiva, conhecer pessoas que trabalham no ramo esportivo, estou vendo que está tendo um avanço de mulheres assumindo cargos importantes. É claro Uhum. que ainda é pouco comparado ao que a gente Sim. tem, mas está quebrando. Eu acho que já é um início. Uhum. Demorou muito para a gente ter mulheres, tipo, chefes de marketing de clube. Eu posso até citar o exemplo do Ponte Preta. Tem a Fantine, que faz um trabalho maravilhoso no Ponte Preta. Ela é chefe do marketing de lá, ela faz um trabalho brilhante. E são poucas pessoas que a gente olha assim, pensa como referência, mas ela é muito a minha por isso. E ela sempre quebrou muito esse paradigma. Sou mulher sim, tô aqui sim, vou fazer sim. E ela é brilhante. Como torcedora, mas em estádio, como meu pai sempre me levou, eu nunca achei muito essa coisa, tipo, aqui não é meu lugar. E sempre foi meu Uhum. lugar. Eu já nasci Sim. sabendo que o Januário era a minha casa. É claro que algum momento você sofre assédio em algum momento da sua vida. É claro que eu já sofri na rua, mas eu já sofri uma vez saindo de São Januário. Foi um jogo de Libertadores, foi um jogo que eu fui sozinha. Eu não lembro agora com quem foi, só lembro que a gente empatou de 1-1. O jogo foi assim, empatou de 1-1 no jogo. Mas foi, você Eu tava lembra o ano? sozinha. Foi agora, 2018. Agora Eu 2018. só não lembro com quem foi. Foi Uhum. 1-1 que o jogo. Eu só lembro do resultado. Eu lembro que tava saí revoltada. Aí eu tava, tipo, ligando pra minha mãe e falei, olha só, tô sozinha e tal, tô indo pegar o ônibus, daqui a pouco chego em casa. Saindo ali, Vascaíno conhece, né? Descendo ali Rua Bela, virando ali pro Brasil, pra subir Passarela 2, tá, eu para 4 caras, um me currala assim na parede e fala, só vai sair quando você me dá um beijo. Eu olhei assim, tá de sacanagem, né? Aí eu, tipo, nitidamente eu percebi que o cara tava bêbado. Só que tinha um dos amigos dele falou, pô, solta ela, larga a garota. E os outros falavam, não, aperta, tá certo, faz isso mesmo. Tipo, bem aquela coisa que a gente, como torcedor, fala: olha, nenhum vascaíno vai fazer mal contra a gente, que a gente sempre acha que todo mundo é muito família, mas tipo, infelizmente acontece, não tem o que fazer. Aí apareceu uma menina, assim, nunca tinha visto ela na vida. Ela gritou, Fernanda. Aí eu olhei, tipo, não sabia que era comigo. Ela, Fernanda, vem cá, tava te procurando. Ela me puxou. E puxou assim, empurrou o garoto e falou assim: bora pra casa, Fernanda. Eu tava andando sozinha por quê? Eu nunca vi a garota na vida. Nunca mais eu acho que eu vou vê-la em jogo. Inclusive, queria muito encontrá-la se ela ver esse vídeo. Obrigada. Ela me salvou naquele dia. Meu nome era Fernanda, né? Karina. Ela jogou Fernanda no ar. Aí eu até perguntei como é que você sabia. Ela falou, eu vi quando eles te puxaram. E eu falei, aí ela falou assim, eu nunca ia deixar uma mulher sozinha nesse momento. Ela falou, tipo, a gente morava até próximo, ela mora aqui na Vila da Penha, eu moro na Penha. A gente pegou até o mesmo ônibus juntos, acabou que a gente não pegou o telefone, enfim, nunca mais se falou. Mas dentro de São Januário já aconteceu isso comigo, como eu já vi com amigas minhas já aconteceram, assim, eu já vi em relatos na internet, teve, acho que o relato, se não me engano, da Diana, que foi o que mais apareceu na mídia. A Regiana estava na fila, né, para poder entrar, e a gente tem um problema que na hora de entrar de São Januário sempre fica aquele empurra-empurra, né? Todo Sim. mundo com pressa para poder entrar no início do jogo, enfiaram a mão dentro do short da Diana. E, tipo, a Diana postou isso no Twitter, todo mundo viu. Então, teve até uma comoção do próprio Vasco, que falou com Sim. ela e tal. Mas não foi um ponto isolado. É algo que Não. acontece várias vezes, né? Tipo, naquele empurra da entrada, com certeza passa alguém para meter a mão em você, para meter a mão no seu celular. A gente também tá inseguro, sim, em casa. Eu sei que a gente tem muita aquela proteção, tipo, nossa, tô na minha casa, eu tenho muito isso. Mas tipo, a gente tem sim tomar uns certos cuidados. Tem momentos em que o Januário pode se tornar perigoso, principalmente para nós mulheres. Cara, essa sua história, assim, é muito triste que isso tenha que acontecer, sabe? Tipo, que uma menina. Ainda bem que ela existe, né, nesse conceito, É. sabe? Que as mulheres elas tenham, de certa forma, criado esse senso de defesa de umas com as outras. Mas é triste que isso tenha que acontecer, né? Seja necessário esse tipo de acontecer. Mas, pelo menos, sabe? Que bom que isso aconteceu e que, sabe, não aconteceu nada mais grave, né?
Assim, foi ótimo ela ter aparecido, né, que me salvou. Sim. E eu lembro que no jogo seguinte eu fui sozinha de novo. Eu não tinha. Naqueles jogos da Libertadores de 2018, os jogos eram sempre 9,40. Sim. Engraçado, assim, não era todo mundo que tinha R$ 50 para poder dar em todo ingresso. Eu, como meu sócio torcedor é aquele 100% na bancada, eu só passava o check-in e entrava. Sim. E eu lembro que no jogo seguinte eu tava meio com medo de ir, mas eu falei, quer saber, eu não vou ficar me prendendo por causa de homem escroto. Essa era a minha próxima pergunta, se isso de alguma forma te inibiu. Uma semana só. Aí eu fui pro jogo morrer de medo. Tipo, não tinha contado pra ninguém, assim. Eu lembro que tinha contado pra uma amiga só, pra Amanda, e fui seguir. Aí, no meio do jogo, eu tava sozinha. Falei, cara, se acontecer de novo. Aí eu mandei mensagem pra uma conhecida minha, Carol. Falei, Carol, tô sozinha, cadê você? A Carol, ela mora muito perto do Januário, então ela sempre tá lá. Ela falou, tô aqui na frente, fica comigo. Eu falei, cara, eu tô com medo de voltar sozinha. Falei, vamos. Aí ela falou, e a Carol é da GDA, então a gente tava naquela parte. Ela falou, não, fica tranquilo que eu vou achar alguém pra ir contigo. Ela falou, gente, minha amiga tá aqui, Karina e tal, sai me apresentando pra todo mundo, eu não conhecia ninguém. Fiquei lá num grupo que eu nunca tinha visto na vida. Ela falou assim, pera que eu vou dar um jeito. Carol chamou um amigo que, por coincidentemente, morava muito próximo da minha casa. Tipo, muito perto de onde eu morava antigamente. Ganhei carona pra ir pro jogo, pra voltar do jogo, que eu tava com medo. E foi eu e mais esse garoto e mais uma outra menina também. Tava nessa mesma coisa que não queria voltar sozinha. Então esse cara foi tipo o nosso Uber, né? Foi deixando uma em casa. E naquele jogo eu tava apavorada. Não vou negar que eu fiquei sim com medo. Mas aquela coisa, né? Tipo, vai mesmo com medo. Eu não vou deixar de ver o Vasco por algo que aconteceu. Infelizmente, a gente, como mulher, a gente passa por isso. Não tem como a gente fugir. Mas eu nunca vou deixar o Vasco. Então, foi aquela coisa, né? Fui com medo mesmo, no fim deu certo. Eu tive carona pra casa. O Vasco perdeu. Eu lembro que o Vasco perdendo esse jogo, eu fiquei com ódio no coração. O Vasco na Libertadores estava só na decadência, né? Em 2018. Eu lembro todos aqueles jogos. Eu sempre prometi pra mim mesma que quando o Vasco. Se eu não me engano, 1-1 foi contra o Racing. Isso, foi esse jogo. Eu tava tentando lembrar. Esse jogo horrível. Todos os jogos da pré-Libertadores e Libertadores eu fui. Eu sempre tinha dito pra mim assim, que eu iria numa Libertadores. E o Diego Souza acabou com a minha Libertadores de 2012, né? Então, esse sentimento como vascaína de ter uma Libertadores, ele sempre teve muito forte em mim. Meu pai viu a Libertadores de 98. Eu tinha 1 ano, eu não tenho nenhum tipo de lembrança. Eu lembro muito do que meu pai fala, dos jogos que ele foi. Meu pai viajou para ver jogo. Eu não pude fazer nada disso. O Vasco não me ajudou a fazer isso. Então, em 2018, eu parei a minha vida. E, graças a Deus, naquela época eu tinha um chefe que ele era vascaíno, o Eduardo. Edu, vou até mandar o vídeo para você depois. O Edu, ele me ajudava muito nesse sentido, porque todos os meus chefes no meu estágio eram vascaínos. Eu tinha 2 chefes, era o Eduardo e o Flávio. Os 2 eram vascaínos. Inclusive, tipo, o Flávio me dava ingresso para poder comprar dinheiro para meu e dele, assim. Ele falava, Karina, vai mais cedo, compra o nosso ingresso, só chega aqui com ingresso. Às vezes eu chegava atrasada no trabalho para comprar ingresso e eles passavam um pano, tipo, vai lá, vai na fé. Então, gente, acho que foi o melhor trabalho que eu tive na vida. Então, e eles entenderam o que eu tava passando. Eu falei pra eles, gente, eu tenho que estar do lado do Vasco em todos os jogos. Com todos os jogos eu fui. Então, acabou que todos os jogos meio problemáticos pra mim, tipo, chegar em casa às 4 horas da manhã, de ser assediada, de receber carona de desconhecido. Inclusive, em um dos jogos eu levei a minha mãe, infelizmente foi no jogo contra o Cruzeiro, né? Aquele jogo 3-0, porque a gente tomou de 4-0. Teve porradaria eu com a minha mãe em São Januário, minha mãe não ia de São Januário desde que eu era criança, assim. Minha mãe sempre ia com meu pai. Só que chegou um momento que ela viu que a gente já tava grande e não precisava mais tomar conta. Ela deixou de ir porque ela nunca foi muito torcedora, assim. Minha mãe gosta muito mais por nossa causa. Minha mãe vê a gente sofrendo, ela fica, nossa, gente, fica assim não, melhora. Mas ela nunca foi muito fanática como a gente. Aí nesse jogo, os 4-0, eu acabei levando ela, que o Vasco teve uma promoção. Se você levasse, se você sendo sócio torcedor, tirasse ingresso, você ganhava outra. Eu dei pra ela. Sim. Minha mãe foi comigo no jogo, toda animadinha. Não vou em São Januário há anos. 4-0, briga na torcida por conta de torcedores, se não me engano, pro Campelo. Eu só lembro que teve uma treta contra o Campelo. Sim. Eu achei uma brigaria, uma baderna, uma corredaria pro lado e pro outro. Minha mãe, eu achando que minha mãe chega em casa me matando, minha mãe achou aquilo maravilhoso. Tava no meio da torcida. Entretenimento. Chegou em casa mandando áudio pras amigas, que, tipo, tava lá no São Januário, no meio da baderna. Meu pai me xingando de todos os nomes. Garota, sua mãe no meio desse jogo. Volta pra casa, que não sei o quê. Aí eu, calma, tá tudo bem. Calma, tá tudo bem. Todos ficam se pegando do meu lado. E eu, não, tá tudo bem, fica tranquilo.
Gente, ele quase que. Eu cheguei em casa e ele queria me matar. Porque eu coloquei minha mãe em risco. Minha mãe achou divertidíssimo. Ela falou que o único problema do jogo foi que o Vasco não marcou um golzinho. Ela queria cantar uma musiquinha feliz de que o Vasco não marcou um gol. Esse foi o único problema. Só que o Vasco tomou de 4-0 do Cruzeiro. Não dá pra entender, gente. Aquele jogo foi horrível também. É o bingo Aquela do Libertadores Vasco, né? 2016 foi bem triste. É o bingo do Vasco. Aí Aquela você tem Libertadores foi bem triste. briga, aí tem um momento em que todo mundo canta que ei, Vasco, vamos jogar. Aí, nossa, é o bingo. Tem a cartelinha lá. Deixa eu Aí fazer o uma... Vasco vamos jogar me cansa. A gente grita Nossa. tanto. E não, o Vasco não joga se a gente ficar gritando aí, Vasco vamos Normalmente, jogar. quando as pessoas gritam ei, Vasco, vamos jogar, o Vasco para de jogar. E aí ele desiste. E toma gol. Eu É. fico pra morrer quando a gente toma gol depois disso. Dá vontade de dar na cara do povo que grita aí, Vasco vamos jogar, porque eles não vão jogar. É culpa do sempre próprio assim. elenco que não quer jogar. É sempre assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma área específica? Você tem algum ponto em São Januário que você fala, cara, esse aqui é meu pontinho, eu sou sempre aqui? Ou tu é, ó, Atrás do gol. arquibancada, atrás do gol? Atrás do gol. Era na força, né? Aquela Uhum. volta. Sim. Mas aí depois que a força não conseguiu mais voltar pro estádio, e eu comecei a ficar mais atrás do gol, e eu acho que eu não consigo me sentir melhor em outro lugar, assim. Eu não consigo, por exemplo, ficar no social. Não dá. Eu acho estranho, eu fico sentada, não é meu lugar. Agora que meu sobrinho nasceu, nos próximos jogos, como ele é bebê, eu não vou ficar atrás do gol, né? Porque Sim. vai acontecer alguma coisa, melhor não. Normalmente a briga é sempre atrás do gol, né? Se for parar Sim. pra reparar, sempre ali atrás. É sempre ali. Então, vou começar a ficar mais no meio, assim, na arquibancada sempre. Ele tem que ter essa vivência de arquibancada como eu tive, como meu irmão teve, como meu pai teve. Então, essa vivência de família ele vai ter que ter também. Sim. Mas só não vai ser lá atrás. E assim, como eu falei, minhas principais lembranças são do São Januário, né? Não tem como fugir. Teve um jogo, não vou lembrar o ano, assim, eu era muito pequena. Eu era muito fã do Moraes, quando eu era criança. O Moraes não era um excelente jogador, né? Tipo, venhamos, convenhamos. Ele era um jogador razoável, ele jogava bem, mas não era tipo, nossa, um jogador maravilhoso. Mas eu era muito fã do Moraes, não sei porquê. Eu e meu irmão, a gente entrou em campo. Pequenininho, eu com 5, ele com 3. Aí eu fiquei tentando segurar a mão do Ramon, desesperada. Cadê o Ramon? Cadê o Ramon? Não peguei a mão do Ramon, peguei um jogador que eu nem não lembro quem é. Eu só lembro que eu tava com ódio, que eu não queria nem entrar mais no jogo, eu queria voltar pra casa. Sou triste que eu não queria segurar a mão do Ramon. Sabe quem segurou a mão do Ramon? O meu irmão. Aí ele lá lindo e belo com o Ramon jogando. Gente, durante aqueles meses, o Thiago jogou na minha cara até hoje, por isso que ele foi com o Ramon e eu fiquei triste, com ódio no coração, querendo bater nele. Tanto que autógrafos do Ramon eu tentei pegar, não deixaram, né? Porque você vai e entra, o pessoal manda voltar, porque senão a criança vai querer correr, né, e tal. Não consegui autógrafo. Ramon, então se um dia você vê isso, tira uma foto comigo, por favor, porque é muito de infância. Fica aqui o convite pro Ramon. Fica o convite, Ramon, colabore, por favor. Vamos pra tabelinha agora. Tem umas perguntinhas aqui que eu gosto de fazer. Se você fosse uma jogadora de futebol, que posição você gostaria de jogar? Zagueira. Zagueira? Eu tô tentando montar o meu time aqui, o time do Histórias. Eu já tenho goleiro, já tenho cabeça de área, agora tenho uma zagueira, tenho, se não me engano, uma lateral direita. Mas você é zagueira, sabe jogar com a bola ou é Paulão, Odivan? Paulão, eu sou muito ruim, então é mais fácil eu derrubar a pessoa no chão. Por isso eu falei zagueiro. Beleza, Paulão zagueira. O Odivan é minha referência, gente. Em campo, pra mim, é o Odivan. Zagueiro, assim, eu acho que eu sou muito. Eu fui Dedezete, né? Então, assim, eu sou muito. Mas ser Dedezete, eu acho que é obrigação de vascaíno que nasceu em 90. Porque a gente não teve muitas opções. Então, não tem como. Eu sou apaixonada pelo Dedé, gente. Uma vez eu tava. Quando a gente foi campeão em 2011, foi na mesma época que o Vasco abriu uma loja em um shopping perto da minha casa. A tarde de autógrafos era com o Dedé e com o Roberto Dinamite. Sim. Quando eu cheguei, o Dedé tava indo embora no estacionamento. Eu desci do carro do meu pai, eu olhei e falei, aquele cara é o Dedé. Aí meu irmão falou, tá maluca? Eu falei, Thiago, é o Dedé. Eu falei, é o Dedé, é alto. É ele. Eu reconheci pela altura. Eu falei, é o Dedé. Sim. Eu e meu irmão saímos correndo pro estacionamento. Correndo, desesperado. A foto ficou horrível, porque tava muito escuro o estacionamento. Não dá nem pra ver que é eu, não dá nem pra ver que é ele. Mas ainda tá salvo lá no celular, porque eu tirei foto com o Dedé. Ele, provavelmente, quando eu encontrar o Dedé um dia na vida, independente do time que ele estiver, eu quero muito tirar uma foto com ele, porque pra mim o Dedé é o meu ídolo, assim. Pra quem nasceu em 90, ele é meu ídolo. Sim. Eu tenho, assim, a impressão. Eu acho que depois que ele saiu do Vasco, ele
acabou dando umas vaciladas. Ele, de certa forma, hoje em dia, se a gente for parar pra pensar, ele tem uma história até maior no Cruzeiro. Mas eu acho que se ele, de repente, se ele voltasse a jogar no Vasco, tivesse um ano ok, de repente ele poderia até se credenciar, sabe, a ser tipo não um ídolo, mas assim, uma figura, sabe, marcante na história do Vasco. Enfim, Ser uma referência, né? é Pra uma mim, assim, referência. pra mim ele é referência. É, Porque eu, assim, eu acredito que ele desculpa seja, esforçar. sim, eu acredito que Assim, ele seja talvez a cara daquele time de 2011 junto com o Diego Souza. Claro, tem Felipe e Pedrinho, mas assim, dos jogadores mais novos, talvez fosse ele, fosse o Diego Souza. não, eu penso da mesma forma, porque assim, Pedrinho e Juninho, todos nós vascaínos temos como ídolo, assim. Sim, Independente se nascer hoje, independente se nascer daqui a 20 anos, eles vão ser seus ídolos pela história do Vasco. sim, Mas o Dedé, ele foi aquele jogador daquele ano. Ele jogou naquele ano. Então, para mim, a minha identificação com o título de 2011 é o Dedé. Não só o título, mas tipo, a Sul-Americana, aquele jogo que a gente ganhou de 8-2 contra a Aurora. Cara, que a atuação do Dedé foi brilhante. cara, O Campeonato sensacional aquele jogo. Brasileiro de 2011 que a gente foi roubado, desculpa, foi roubado, não Foi, vou ficar passando pano para Corinthians, foi. não. Foi roubado sim, a atuação do Dedé o ano todo. O Dedé jogou brilhantemente. O Dedé marcava gol, gente. Na nossa história como torcedor do Vasco, são raríssimos os zagueiros que marcavam gol. A gente, Castan não marca com muita frequência. Ricardo Graça, Miranda, então acabou agora, não conseguiu fazer ainda. O Dedé tá brilhante. Para mim, o Dedé é minha referência. Eu sei que tem torcedores que falam assim. Eu ouvi uma vez um amigo do meu pai falando assim: você diz que o Dedé é sua referência porque você não teve ídolos. Aí eu falei, não, é o contrário. Eu tive ídolos. Pra mim, o Edmundo é meu ídolo, é minha referência, assim. O Juninho também. Mas é o ídolo da minha geração. Sim. E a gente precisa saber diferenciar, né? Porque quem é de 90 fica muito falando, Edmundo, Juninho, Pedrinho. Eles são extremamente importantes. Eu sou extremamente louca por qualquer um deles. Mas pra mim, quem jogou pra mim, quem eu vi jogar, quem eu sofri em 2011, quem eu vi a cada eliminatória da Copa do Brasil, foi ele, não foi o Edmundo, não foi o Roberto Dinamite, sabe? Então, para mim, ele sempre vai ser minha referência. Eu coloco ele, mas acho que só ele mesmo é o Eder Luiz. Porque naquele time ali, eu gosto muito do Alexandre, eu tenho muita gratidão por ele, mas não consigo considerar ídolo. Aquele time ali não são muitas pessoas que eu considero. Depois do jogo da Libertadores, eu odeio o Diego Souza, não consigo passar pano. Não Eu gosto do consigo ser Dedé e aquela do torcedora Praz. que fala. O Praz, é lembrado. Posso considerar o Praz uma referência, mas o Diego Souza, depois daquele jogo da Libertadores, eu peguei um ranço real, assim. Não consigo gostar mesmo. Eu tenho vários momentos assim, inclusive essa semana eu fiz isso, que eu paro e pego Dedé versus Wagner Love, Campeonato Carioca de 2012. O fatídico gol, o não gol do David, mas o Dedé fez uma partida espetacular, que ele conseguiu anular o Wagner Love em tudo. E eu adoro ver o compilado daquele jogo, porque o Wagner Love não venceu uma. Ele não venceu uma contra o Dedé. E aquele jogo, pra mim, é sensacional. Ele tava numa fase absurda. Então, assim, o Dedé, pra mim, se ele não é um ídolo, ele talvez seja uma referência, assim. Pra mim, ele é com certeza, assim. É, Aquele jogo contra o Santos, que ele barrou o Neymar em tudo que o Neymar fazia. O Neymar botou o tentava Neymar dar no um lance bolso. e ele vinha encostado. Nossa, o Dedé em 2011 jogou tudo. Nossa, Eu até aquele. entendo o vascaíno que fica naquela coisa de, ele não é ídolo. Mas assim, a gente precisa sim entender a importância que ele teve. Para mim, ele é extremamente importante e para mim ele é assim referência. Sim, Independente do que vascaíno escolhe. Mas é aquela coisa, né? Tem vascaínos e vascaínos. Vai ter vascaíno que vai achar que ele é referência, vai ter vascaíno que vai achar que é loucura nossa. Que fala assim, sim. só foi um título e segue. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você gostaria de ver o Vasco conquistar, ou, sei lá, fazer, estando em São Januário, ou estando no Maracanã? Libertadores. Libertadores? Libertadores. Libertadores é meu sonho de torcedor, assim. É o que me move. Meu ex-namorado, ele sempre falava uma frase. Todo jogo é Libertadores. Pode ser Carioca, pode ser Campeonato Brasileiro, é Libertadores. E eu tenho muito isso também. Pra mim, todo jogo é Libertadores. Eu sonho tanto com a Libertadores, pra mim, todo jogo é Libertadores. Tipo, a gente pode perder, sei lá, pro América Mineiro de 1-0, o pessoal fala, é um jogo só. Eu falo, não é um jogo só, não. É jogo importante, sim, independente com quem for. Uhum. Então, sem passar 2 vezes Libertadores. Você em São Januário, Vasco
Vasco bicampeão da Libertadores. Gente, eu infarto. É isso, eu infarto. Me fala uma figura vascaína, e aí assim, desde 1898 até agora, uma figura vascaína que você gostaria de conhecer, ou de ter conhecido, se ela já tiver morrido. Eu vou citar duas que já morreram: Tá, o Ademir e o Barbosa. o Barbosa é a minha. O Assim, tipo, Barbosa tem pra pensado mim, duas vezes. O Ademir, pra mim, ele foi muito azarado, né? Se o Ademir tivesse ficado aqui na Copa de 50, o que a gente conhece de futebol seria totalmente diferente. Assim, a gente com certeza estaria discutindo quem foi melhor, Ademir ou Pelé. uhum, Isso eu tenho certeza, porque o Ademir foi um excelente jogador. E esses dias eu vi um documentário sobre o Ademir. Tá tendo essa semana o Cinefute. Para quem gosta sim, de futebol, é bem legal dar uma olhada. E o documentário dele mostra a mulher dele falando e tal, que ele não falava muito sobre a Copa do Mundo de 50, mas que era uma marca para ele. Que ele teve títulos muito bons com o Vasco, ele teve títulos no Fluminense quando ele jogou no Fluminense, ele teve títulos no esporte quando ele veio do que ele é do esporte, né? E ele também teve títulos até com a seleção, mas a gente não fala porque ele não foi campeão. Então ele foi sempre marcado como o vice da Copa de 50. Então, se eu pudesse conhecer uma pessoa hoje para perguntar, seria ele. E o Barbosa também, que tem esse mesmo problema. O é, Barbosa ficou muito manchado pela Copa de 50, tanto que as pessoas culpam ele, né? Eu acho sim, totalmente injusto, assim. A gente precisa também olhar o contexto, não foram só culpa deles dois, assim. Tem várias coisas, enfim. é. É mais os dois. O Barbosa pra mim é o jogador mais injustiçado da história do futebol. Eu tenho um texto que fala sobre isso, inclusive. O Barbosa pra mim, ele é o jogador mais injustiçado do futebol internacional, história, tá? Porque, cara, o que acontece com ele ali, ele ganha uma pecha, e aí, assim, eu tenho um texto que fala sobre isso, porque é justamente, cara, eu não consigo não ligar isso a um racismo absurdo no Rio de Janeiro, na época, e a gente traz isso até hoje, ele passou 40 anos, quase 50 anos até morrer, por sofrendo com isso, sabe? E nossa, eu queria muito sentar, conversar, ouvir as histórias dele. Ele pra mim é disparado o melhor goleiro da história do Vasco, do Brasil, sabe? Tudo que ele fez, a forma como as pessoas falavam como o Barbosa jogava, sabe? Tipo, pô, cara, esse cara era incrível, sabe? É um lance em que de repente nem foi falha dele, sabe? Enfim, Brasil, é, século XX, sabe? É, tá, agora é uma pergunta que é um. Pode falar? Assim, vou só dar uma puxada nesse gancho, que tem Uhum, umas partes no artigo que eu falo muito sobre essa questão racial. sim. Tem um livro, que é o livro Para Entender Violência no Futebol, do Maurício. Tem uma parte que ele fala sobre essa violência que os negros sofriam aqui no Rio de Janeiro, Uhum, que os dribles que a gente conhece atualmente, caneta, essas coisas, eles criaram porque quando eles estavam jogando, se eles acertassem algum jogador branco, cometesse alguma falta, eles apanhavam lá fora. Os jogadores ficavam lá fora esperando eles. Então, eles utilizavam disso para poder fugir, inclusive, da falta. Então, a questão racial, que obviamente a gente já conhece que atualmente é muito forte ainda, não tem como não dizer que o Brasil não é um país racista, porque nós somos sim racistas, sim, mas aquela época era muito pior, sim, né? Porque, tipo, inclusive a história do Vasco tem muito a ver com isso, né? Porque a gente foi expulso do Campeonato Carioca praticamente, tipo, uhum, mudaram as leis pra gente não poder jogar o Campeonato Carioca, resposta histórica, enfim. Eu acho que isso o Vascaíno sabe já de qual é salteado. Mas essa questão vem muito disso, que eles tiveram que utilizar de outros meios para não sofrerem faltas, porque eles apanhavam lá fora. E o sim. juiz, inclusive, apoiava durante o jogo. Se um branco cometesse uma falta no negro, ele passava pano, não dava falta. Mas se o negro fizesse falta num branco, muitas vezes eles eram até expulsos do jogo. Cara, Então, que sim, absurdo. eu tenho certeza que essa questão do Barbosa, para mim, também tem É, questão racial. Porque ele foi um excelente jogador, ele foi um excelente goleiro, e a gente não tem como não falar o contrário. Inclusive, eu tenho muito orgulho de nascer no mesmo dia do Barbosa. Obrigada. Obrigada, Barbosa, por a gente ter feito aniversário junto. 27 de março, nascemos no mesmo dia. Mas, assim, eu concordo com tudo que você falou, tem sim questão racial envolvida. sim. Fica aí
Um viva a memória de Barbosa. O que você tem certeza, e assim, certeza absoluta de que você vai ver o Vasco realizar ou conquistar? Eu tenho certeza que eu ainda vou ver uma Libertadores. Não sei quando, mas sei que eu vou ver. Uhum. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar um campeonato brasileiro. Não sei dizer que é 5 anos, se é menos, mas eu acho que a gente vai ganhar um brasileiro. É porque, assim, eu acho que é palpável pra gente, né? Sim. É palpável pra gente um brasileiro. A gente tem que ganhar um brasileiro. Não ganhei desde 2000. Mas eu acredito que um brasileiro venha, acredito que uma Libertadores venha. Eu só não sei quando, assim. A gente, como vascaíno, a gente não tem noção, né? Ano Sim. passado eu lembro. Eu postei exatamente o mesmo story. Dia 3/12, eu postei. O Vasco vai ser campeão da Sul-Americana. E, pô, todo mundo pode me cobrar. Eu postei isso no story. Esses dias eu tava mexendo naquele arquivo de story, eu lembrei disso. Então, pra mim, o Vasco ainda vai ganhar. Eu disse naquele dia, eu ainda tô confiante que ele Sul-Americana é nossa. Não sei se ganha, né? Mas tô acreditando firme. Acho perfeitamente possível. E, para fechar, o que o Vasco representa para você e para a pessoa que você é hoje? Tudo. Assim, tudo. Meus valores têm a ver com os valores do Vasco. As causas que eu acredito. O que eu sou hoje é graças ao Vasco. Eu sempre vou falar muito isso. Eu não seria a Karina que eu sou se não fosse o Vasco. A Karina que vai em todo jogo, sim, que coloca assim, o Vasco como prioridade, que tá colocando o sobrinho para ninar com o samba enredo do Vasco de 98, que no Natal, todo Natal tá com o pai gritando música da Força Jovem no Natal, sozinhos, surtados. Então, assim, é tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu quero para minha vida tem alguma coisa a ver com o Vasco. Eu até brinco muitas vezes que o CDL só está me ajudando a me especializar para quando eu vira presidente do Vasco uma vez, as pessoas já me conhecem. E eu sempre brinquei isso desde criança. Eu vou ser presidente do Vasco, vou ser presidente do Vasco. Não sei se eu vou realmente fazer isso, mas eu quero sim, daqui a alguns anos, quando eu já estiver mais especializada na área esportiva, que agora, nesse momento de graduação, eu estou muito focando nisso. Tipo, já estou começando a estudar sobre marketing esportivo, sobre gestão esportiva, estou vendo já mestrado na parte de gestão. Eu quero muito entrar na política do Vasco. Não sei quando eu vou começar a conseguir fazer isso. Eu quero me sentir segura, sabe? Para poder, um dia, caso eu consiga vir ou trabalhar no Vasco, alguma coisa, eu consiga retribuir para o Vasco tudo que ele me deu. O Vasco me deu muito mais, assim. Mesmo, assim, a gente como vascaíno, a gente pensa muito assim, o Vasco não ganhou títulos muito relevantes de 2000 para cá. Eu só vi a Copa do Brasil. Mas a lembrança da Copa do Brasil é algo para mim tão viva, sabe? Aquele dia, como o Vasco Cara, ganhou, com aquele quem eu tava. incrível, a volta do time pro Rio. Exato! Gente, tudo aquele dia, assim, para mim, tá marcado o resto da minha vida. Eu quero muito ver o Vasco grande de novo. É porque eu não consegui ver o Vasco grande, né? 2000 eu era pequena, eu lembro de algumas coisas, mas não era muito. Igual a virada histórica. Eu não lembro do jogo. Eu só lembro que meu pai tava chorando muito no intervalo e minha mãe falou, calma, vai virar. Aí meu pai falou, tá maluca, 3-0, vai virar nada, não sei o quê. Aí ela, calma, vai virar. Obviamente ela sabia que não ia virar, ela só tava tentando acalmar ele. Eu lembro que ele tava chorando comigo no colo. Tipo, ai, minha filha tá vendo o Vasco perder, assim, nesse sentido. E depois eu lembro que o Vasco virou. Assim, eu tenho relatos desse jogo que era muito pequena. Eu lembro que depois o Vasco virou, ele correu pra rua comigo no colo, tipo, gritando, Vasco campeão. Só tinha ele mais um louco, acordados, né? Todo mundo tinha ido dormir. Muitas pessoas só descobriram no dia seguinte, né? Quando acordaram e viram o resultado. Eu acho que eu seria o meu pai naquele jogo. Eu seria aquela jogadora que ela dormir. Estaria até o final esperando a virada, no caso. Final de Libertadores brasileiro. Se eu não estiver no estádio, eu tenho sérias preocupações sobre as pessoas ao meu redor, porque eu acho que eu vou gritar muito, assim, sabe? É Eu uma provavelmente vou síncope. estar no estádio. Se eu não estiver no estádio, é uma síncope que eu acho que eu quero muito, que eu sou até curioso pra saber. É um Karina, surto, gente. Eu tenho consciência. Karina, muito obrigado por compartilhar essa história, sabe? Eu acho que foi incrível saber, sabe, um pouquinho. Eu espero de verdade que se um dia você consiga de verdade entrar na política do Vasco, que eu acho que é uma renovação que, sinceramente, a política do Vasco precisa. É O Vasco necessária. é necessária. Eu espero de verdade que você seja presidente do Vasco, porque eu acho que o Vasco precisa de mais mulheres. É,
lado político, independente de lado político, né? É certo de que o Vasco precisa ter um pouquinho mais de representatividade. Falta mulher, falta preto, falta, sabe, LGBTQI+, falta muita coisa ali ainda. O Vasco foi vanguarda por muito tempo e eu acho que ele precisa ser vanguarda disso também. A gente precisa voltar às origens, né? Essa é a verdade. A gente Sim. demorou. A gente foi muito vanguarda, né? Tanto que em 1904 a gente teve o Cândido como presidente do Vasco. Depois disso a gente não teve negros de novo, só o Cândido novamente. Sim. Ele voltou, se não me engano, em 1908. Depois a gente só teve gestões de homens brancos, um depois do outro, assim. Eu nem vou falar muito dessa questão, porque quem eu queria que fosse presidente novo é um homem branco, que foi o Júlio, mas também não tinha mulheres naquela candidatura. Sim. Então eu não podia falar, quero apoiar uma mulher, porque não tinha. Mas a gente tem muito essa questão, né? O Vasco são sempre presididos por homens brancos, com seus valores. Não quero fazer crítica ao governo do Campelo, Eurico, Dinamite, enfim. Acho que todo vascaíno sabe o que aconteceu, cada um sabe as suas críticas pessoais, enfim. Mas a gente precisa ter essa renovação, né? A gente tem que se identificar com o Vasco, acho que é isso que está faltando. Eu quero olhar para a gestão do clube e falar, cara, tem uma mulher incrível lá dentro, que eu posso conseguir me identificar. Eu acho que eu só não consegui me identificar com a Luana do marketing, que ela é uma das poucas mulheres que estão lá dentro, a Luana e a Sara, da comunicação. Acho que são as duas mais pioneiras que estão falando, são as duas que eu consigo me inspirar atualmente. Eles não tem muitas pessoas. A gente tem a Sônia, né, que está como vice-presidente, agora eu lembro exatamente Segunda vice. a parte que ela tá. Tem a Sônia, mas só ela. Não tem outra pessoa, sabe? A gente não tem quem a gente pode ser como referência. Eu acho que você também, como negro, você não tem referência lá dentro. A gente não tem referências, nem como mulher, nem como pessoa negra. Então, é difícil. A gente precisa voltar a se identificar com o nosso clube. A gente se identifica com a história, mas com a gestão a gente não consegue se identificar. Não. Com certeza. Obrigado por tudo. Sinta-se livre para dar mais qualquer tipo de comentário, né? Se despedir e, de novo, muito obrigado. Histórias vai estar sempre aberto para você. Então, queria agradecer ao Lucas pela oportunidade de eu poder falar sobre a minha pesquisa. Eu estava querendo muito falar sobre ela, eu queria muito que os vascaínos soubessem que ela está existindo. Não é porque eu estou escrevendo não, gente, mas ela vai ficar tão perfeita quando ela terminar. Porque é tão legal a gente poder, como vascaíno, poder falar sobre o Vasco. Eu sempre quis muito falar sobre o Vasco, para mim está sendo uma realização pessoal, assim, poder falar sobre. Eu apresentei o artigo e eu estava usando uma camisa do meu avô, que foi a pessoa que me ensinou a gostar da torcer pelo Vasco, amar o Vasco. Isso para mim é muito simbólico, né? Que tem a ver com a minha família, com a minha vida. Então, Lucas, obrigada pelo espaço. Pessoal, boa noite. Gente, eu sou bem aleatória mesmo, questão Vasco. Não percebeu, né? Que não dá, é maior do que eu. Então, é isso. Quem quiser saber da pesquisa, gente, pode me seguir no Instagram, que eu faço um prazer imenso poder contar. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo Papo da Colina. Eu já era fã antes de vocês me convidarem, então agora acho que eu sou mais fã ainda. Então é isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. O Instagram da Karina vai ficar aqui na descrição. Eu convido você a acompanhar os outros vídeos do Histórias, a acompanhar as lives do Papo, a seguir a gente nas redes sociais, a seguir a minha rede social, que também vai ficar aqui listada. Seja membro do canal do Papo, se inscreva no canal. Muito obrigado. Esse foi o Histórias número 4. Semana que vem a gente está de volta e boa noite. Boa noite, gente.